Para esse anjo, Deus dá um nome, e nós o chamamos de estrela da manhã. Curiosamente, o mesmo nome é dado a Jesus. Lúcifer é a estrela da manhã, e Jesus também é a estrela da manhã. Isso aqui são sementes que eu planto para você depois, curioso, descobrir o porquê de tudo isso. Então, quando Deus cria este ser, Deus não cria de maneira normal. Ezequiel capítulo 28, Deus vai tecer os comentários como foi que ele criou esta criatura. Os outros ele só fez assim, pastor Abner. Aos serafins ele ensinou a palavra santo. Agora esse, Deus vai criá-lo e vai dar a ele coisas que não deu a ninguém. Deus vai dar a ele uma roupa especial. Deus vai dar a ele uma função única. No capítulo 28 do livro de Ezequiel, você vai ver o que Deus fala sobre ele. Eu te criei, você pisava sobre pedras afogueadas. Eu te dei couraça, eu te dei armadura de pedras preciosas. Eu te fazia pisar sobre as pedras de fogo. E no versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, Deus fala uma coisa que mexeu comigo e mudou a minha vida. Deus diz para ele: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor e as obras do pífaro. Eu sou desenhista, eu consigo copiar ou desenhar qualquer figura morta. Não tem nada a ver com caixão, isso é uma linguagem artística. Qualquer figura que tenha traços definidos, eu consigo reproduzir, pastor Abner, com tamanho, tudo. Então, quando eu estava lendo sobre Lúcifer, no capítulo 26, 27 e 28, eu tive a curiosidade do livro de Ezequiel de desenhá-lo. E eu desenhei. Desenhei um anjo lindo, um rosto de bronze, um cabelo prateado. Faltou tinta para desenhá-lo como ele era. Coloquei as roupas e as cores da sua roupa. Abri suas asas. E como ele era extremamente poderoso, eu coloquei ele como a Bíblia diz. E aí, quando eu li o texto que diz: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor e as obras do pífaro, eu desenhei um tambor à parte e um pífaro à parte. Recortei e tentei colocar na armadura do anjo. Não deu certo. Não tinha onde colocar o tambor. Se eu colocava o tambor na barriga dele, tirava a beleza da armadura. Atrás atrapalhava por causa das asas. O pífaro pendurado no pescoço ficava horrível. E eu comecei a perguntar: Deus, está escrito aqui que no dia que o Senhor criou Lúcifer, o Senhor colocou dentro dele as obras do tambor e as obras do pífaro. Levei 3 meses para compreender, para minha ficha cair, orando e pedindo: Deus, o que aconteceu aqui? Então o Senhor me disse: leia direito. Nos dias em que eu criei Lúcifer, eu não criei o tambor, eu não criei o pífaro, eu criei as obras do tambor, eu criei as obras do pífaro. E o que são as obras do tambor e as obras do pífaro? Pastor Roberto vai nos ajudar. Pastor Roberto, qual é a obra de um tambor? Qual é a obra de um pífaro? As obras são o som do tambor e o som do pífaro. E o Senhor está dizendo: no dia em que eu te criei, Lúcifer, eu criei em ti. Deus não criou do lado, Deus criou dentro. Eu criei dentro de ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Separado é até bonitinho, mas quer ver quando junta tudo? Tambor e pífaro. Deus criou dentro dele o som. Sabe o que Deus está dizendo? Respira fundo aí, porque é revelação profunda. No dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou a música. Nós não crescemos na Assembleia de Deus, aprendemos na escola dominical que Lúcifer era o regente de um coral, sim ou não? E aonde está escrito isso? Não tem na Bíblia, nem na nossa, nem na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, nem na Bíblia Ave Maria, não tem. Nenhum texto diz que ele regia alguma coisa. É que no texto original que nós recebemos aqui, missionários que vieram dos Estados Unidos, eles lá já tinham conhecimento de que a música havia sido colocada dentro de Lúcifer. O céu era silencioso, Deus cria anjos silenciosos, depois cria o anjo que faz só santo, santo, santo. Aí Deus cria um anjo que é a encarnação da própria música. Lúcifer era um ser musical,
Cada vez que ele se movia, cada passo dado por ele, cada vez que ele abria as asas, ele não conversava, ele era a encarnação da música. E a beleza foi tão grande que Deus deu a ele a habilidade de ensinar a música aos anjos. Pastor, o senhor está forçando a barra, porque aqui em Gênesis diz que o pai da música é Tubal e os seus filhos. Eles aprenderam a música. E para entender como é que eles aprenderam, nós tínhamos que ler o livro de Enoque. E o livro de Enoque não está na nossa Bíblia, todavia lá em Judas 14 é citado o livro de Enoque. Antes do Apocalipse cita o livro. Se o livro é citado, é porque ele é canônico. Se ele é canônico, por que foi arrancado daqui? Foi arrancado daqui porque os nossos velhos pais da fé, até o Santo Agostinho aceitava o livro de Enoque. Os demais, Inácio de Loyola já começou a dizer, não, isso é muito difícil, a igreja não vai compreender que existem anjos que vieram à terra para cuidar do homem depois que ele saiu lá do Éden, que deu a eles os ensinamentos. Onde foi que os homens aprenderam a invocar os mortos? Porque Deus proibiu a necromancia. Sim ou não? E como é que o homem aprendeu isso? Do nada. Existem coisas e mistérios, senhoras e senhores, obreiros do Senhor, que nós nunca vamos compreender, a não ser pela fé e se estudarmos muito. Lúcifer então é colocado num ponto de destaque. Vou dar uma prova para você de que a música nasce no céu. Quem se lembra das notas musicais aqui? Quais são elas? Esse último dó é por sua conta. Vamos de novo. 2, 3. Dó. Esse último dó é por conta da gente. As notas originais têm um número 7. E o número 7? E o número 7? E a perfeição não existe na terra. A perfeição nasce com o eterno no céu. Aqui começa todas as complicações com a área de música na igreja. Permita-me aqui. Eu não sei se aqui a igreja não tem problema com músico. Se não tiver, Deus abençoe. Eu sou pastor de igreja. Só o sangue de Jesus. Depender de músico é uma bênção. Depender daquele que toca a guitarra, o contrabaixo, é só Jesus na causa. Eles sabem que são importantes. Sem eles o culto parece que foi meio xoxo. Aí eles nos oprimem, eles nos chantageiam emocionalmente, eles acabam extorquindo a gente. É uma luta, eu não sei, de repente só estou falando demais, é só na minha igreja, aqui não tem isso. E por quê? Porque esses homens e mulheres dotados com esse dom, o talento da música, não são normais. Eles herdaram um talento que é divino. E Lúcifer sabe exatamente o que acontece quando um desses músicos entra na igreja e pega o seu instrumento. Você não entendeu, né? Eu vou falar de novo. Às vezes nós não entendemos o que acontece quando o rapaz pega a bateria e começa a bater o sininho, ou quando alguém pega o baixo, o contrabaixo, o violão. Nós às vezes ignoramos, mas Lúcifer e os demônios sabem o efeito da música. O efeito da música, ela quebra paradigmas na terra. Ela arrebenta com grilhões. A música na Holanda é usada para as vacas darem mais leite. E não é qualquer música não adianta botar um funk que a vaca trava. Mas se botar uma ópera, se botar um Bach, se botar um Beethoven, as vacas dão mais leite. Pense na sua vida sem música. Pense na nossa vida sem esta beleza. Portanto, a música não nasce na terra, a música nasce no céu. E ela tem um porta-voz. Quem porta a música é Lúcifer. Por isso ele encantou 1/3 dos anjos do céu, porque Deus deu a ele a habilidade de montar um conservatório. E é ele quem separa os anjos em notas musicais. É ele que dá aos anjos o norte. Palavras como glórias a Deus não nasceram na terra. Palavras como aleluia não nasceram na terra. Nasceram lá e foram criadas por ele, por Lúcifer. Por isso é o único anjo a quem Deus presta não continência, mas a quem Deus libera os seus favores. Deus elogia Lúcifer, a sua criatura. Não havia nenhum como você. Quando eu te criei, eu te fiz diferente. Eu te dei tudo. E a beleza que eu te dei, o talento que eu te dei, o dom que eu te dei, roubou de você a simplicidade. Lúcifer levanta 1/3 dos anjos. E esse terço dos anjos se revoltam contra o eterno Criador.
E agora que esses anjos se revoltam contra Deus, aí sim